Olá, aqui é o Pedro Panos e seja muito bem-vindo a esta série de Aprendendo com Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é considerado um dos maiores gênios da humanidade e hoje, mais do que nunca, muitas das lições e aprendizados de vida desse gênio podem ser utilizados para nos inspirar em nossas carreiras, em nossos negócios e na nossa maneira de ofertar nossas competências e soluções para o mercado. E eu resolvi trazer essa experiência, esse compartilhamento de informação, com base em algumas leituras, em alguns estudos desse gênio que sempre me chamou a atenção. Uma delas aqui do Walter Isaacson, um biógrafo bastante famoso. Esse livro aqui, que é muito legal, que conta uma passagem do Leonardo da Vinci de uma forma bastante lúdica e interessante. E o que é legal, desmistifica muito. Apesar do gênio Leonardo da Vinci, a gente vê uma pessoa comum, uma pessoa normal, um mortal como todos nós, né? Também uma consulta aqui, esse seriado, uma série de 2 DVDs muito legais, e não poderia deixar de falar de uma experiência fantástica que também me motivou a compartilhar esse conteúdo com vocês, que foi a participação no Miss Experience. Foi a exposição dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, que ocorreu aqui em São Paulo, e aqui foi um evento assim bastante fantástico, indescritível, de a gente fazer uma imersão nessa genialidade do Leonardo da Vinci. E antes de dar seguimento ao nosso Aprendendo com Leonardo da Vinci, eu quero pedir um favor, uma gentileza de você. Vai aqui embaixo no botão de inscrever e se inscreve no meu canal. Eu estou começando a ativar esse canal e a sua ajuda, a sua inscrição vai me inspirar e me motivar muito para produzir mais conteúdos. Então, vamos em seguida dar sequência ao primeiro episódio dessa nossa série. E vamos falar do ambiente e da primeira fase de Leonardo da Vinci. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1452, século XV, e foi logo depois da invenção da prensa de Gutenberg. Nasceu na cidade de Vinci, que fica a 26 quilômetros de Florença, que foi um dos centros do Renascimento na Europa. Ele era filho bastardo e, por esse motivo, ele teve restrição, ele não pôde seguir uma trilha de estudos, uma trilha escolar tradicional. E aí foi educado por padre da aldeia e também da companhia do tio Francesco, que era irmão do pai dele. E ele, logo cedo, demonstrou o talento por observação. Ele tinha um tino de observação muito apurado. E observava a natureza e tentava reproduzir na forma de desenho aquilo que ele via, aquilo que observava. E ele viveu nessa pequena cidade de Vinci até os 15 anos de idade, quando seu pai o levou para Florença. O pai ele passou a viver muito mais tempo em Florença do que em Vinci e acabou levando Leonardo para Florença, até porque ele precisava proporcionar para o Leonardo uma outra oportunidade de crescimento na formação dele. E chegando em Florença, o que acontecia? Era uma época do Renascimento, fervilhava o Renascimento em Florença. Foi uma época em que houve importantes mudanças nos comportamentos, na forma de pensar, na forma de tocar a vida, e era uma época em que se inventava tudo, se pensava sobre tudo e se pesquisava sobre tudo. E foi uma época assim que houve muitas descobertas e uma época de muita criatividade. Isso daí retomava os tempos áureos do antigo mundo greco-romano. Daí veio a Renascença. Nessa época aqui, estudar, investigar e descobrir coisas virou uma febre, era moda, né? E até hoje, quando a gente vê a história, a Renascença é tida como uma das épocas mais importantes da história europeia. E aí, sorte ou não, o Leonardo da Vinci, ele não poderia ter encontrado uma época melhor, talentoso e inventivo que ele era, para estar presente em Florença, para iniciar uma carreira que acabou sendo uma carreira de um gênio polivalente.
Ou seja, se a gente fizer um resumo, o período do Renascimento, ele possibilitou a criação de grandes contribuições que até hoje fazem parte da nossa vida. E o período que a gente está vivendo hoje é um período que pede, clama por mudanças na forma de pensar, na forma de agir e na forma de contribuir. Cabe a nós identificarmos oportunidades e buscar competências que precisamos desenvolver para que a gente possa contribuir para um mundo e uma vida melhor. É hora não de mudarmos, mas de nos reinventarmos. E aí vamos nos inspirar no Leonardo para aprender um pouco mais como fazer essa reinvenção. E aí eu faço um paralelo com você. Olha que interessante. Olhando o mundo que a gente vive, um período de grandes transformações, mudanças, grandes inovações, eu faço uma analogia com o Vale do Silício, na Califórnia, que, queira ou não, é o epicentro das grandes inovações que a gente está vivendo. E eu tive a oportunidade de passar um rápido período por lá e ver essa energia positiva de criação. Tudo isso proporcionado por um ambiente, olha o Renascimento, um ambiente que tem um ecossistema com uma abundância de pensamentos, de aprendizado, olhar para o mundo, não olhar só a buscar soluções locais, mas soluções com o âmbito mundial, o âmbito global, levando em conta diversidade de uma forma geral, com a integração de universidades, aceleradoras de empresas, startups, ambientes colaborativos, investidores, tudo isso junto, olhando além das possibilidades. Já em Florença, o pai de Leonardo matriculou no estúdio Andrea Verrocchio, que era um dos mais famosos da época. Esse ateliê era um dos mais procurados pelas pessoas famosas e que tinham poder de influência. E elas iam lá para encomendar obras-primas inigualáveis. O Leonardo começou como aprendiz. Ele observava e auxiliava os artistas experientes do ateliê e passou lá cerca de 10 anos aprimorando suas habilidades em pintura, esculturas e outras formas de expressão de arte. E naquela época, tudo era feito do zero. Os pincéis, a tinta, a tela, e além disso, tinha que se treinar, se desenvolver e pesquisar e estudar fundamentos do desenho. Por exemplo, como desenhar dobras de roupas, de tecidos, para reproduzir isso daí da forma mais perfeita possível. Nesse inteirinho, a gente pode dizer que o plano de carreira do Leonardo da Vinci começou como aprendiz e foi evoluindo para um discípulo de um mestre, para depois chegar a Garzoni, que era uma espécie de ajudante do artista. As obras no ateliê eram criadas em equipe e era muita gente trabalhando em várias obras, né? Lembra muito o que a gente vê hoje em espaços colaborativos de criação, de inovação, né? Aquele ambiente com multidisciplinaridade, com pessoas, vários grupos, às vezes conectados, desconectados, com vários projetos em paralelo. E nesse período, o Leonardo aprimorou muito os talentos dele, que já eram aguçados de curiosidade, de imaginação. Ele era obcecado por aprender diversos assuntos, e aí nisso ele desenvolveu técnicas envolvendo, por exemplo, utilização de sombras de luz, pesquisou perspectivas, estudou proporções de tudo quanto é coisa e ganhou destaque no ateliê. Em 1472, Verrocchio, dono do estúdio, ele estava fazendo uma pintura de um grande batismo de Cristo, que foi encomendado por um mosteiro. E era uma obra bastante complexa, envolvendo vários artistas. E Verrocchio, já percebendo o talento de Leonardo, pediu a ele que desenhasse um dos anjos da pintura. E o fato é que quando o Verrocchio viu o resultado, ele ficou pé da vida, porque o anjo que o Leonardo da Vinci desenhou era tão maravilhoso que ofuscava o resto da pintura do Verrocchio.
E diz a lenda, diz a história, que depois desse episódio, o Verrocchio nunca mais pintou absolutamente nada. E nessa época, o Leonardo já estava com 20 anos e começava ali a ganhar um espaço fora do estúdio do Verrocchio. Resumindo de uma forma bastante sintética, 2 pontos que são importantes do que a gente falou nesse episódio. Primeiro, o ambiente em que Leonardo da Vinci viveu, época do Renascimento, onde ideias, invenções eram intensas e estimuladas. Isso tem muito a ver com o ambiente que a gente está vivendo, né? Um ambiente de complexidade, de mudanças intensas e de busca por inovações intensas, olhando sempre que o ser humano é o centro disso tudo. O segundo ponto é sobre talentos. O Leonardo da Vinci aprimorou os talentos que ele tinha nessa passagem por essa experiência da Andrea Verrocchio, do estúdio, do ateliê, desenvolveu diferenciais que pôde fazer a distinção perfeita na contribuição das obras que ele trabalhou, dando um destaque para ele no mercado. E eu vou ficando por aqui neste primeiro episódio, e no próximo nós vamos falar sobre os clientes de Leonardo da Vinci, ou seja, como ele vendia, o marketing e venda deles, das invenções, das pesquisas como autodidata que ele fez e dos famosos cadernos de anotação. E também vamos falar como foi o final da vida dele. Enquanto isso, aproveite e reflita sobre o nosso atual ambiente e como a gente pode identificar e aprimorar os nossos talentos de forma criativa e inovadora. Um grande abraço e até mais!